transformação que fica. Conexão Líder. Entrevista. 12:38, estamos de volta com o programa Conexão Líder nesta segunda-feira gostosa e ensolarada, hein? Nossa, quem tá feliz aí? Todo mundo feliz, segunda-feira é muito bom, né? Ainda mais batendo um papo aqui de qualidade com meu amigo, professor José do Carmo, que tá cheio de novidade interessante. Professor, seja muito bem-vindo novamente ao programa Conexão Líder, um prazer sempre recebê-lo. E nesse momento tão importante, que comemoramos aí 167 anos de UBA, e ainda estamos aí no mês de comemoração, é importante a gente ter as informações que o senhor está trazendo aqui, principalmente relacionado ao maior artista, um dos maiores do Brasil, do mundo, e que nasceu aqui, UBA, Ari Barroso. O senhor tem preparado aí um memorial do Ari Barroso, que inclusive teve um apoio do consulado americano. Explica pra gente esse caso, pra gente entender em que pé que tá isso aí e as possibilidades reais da gente ter um memorial do Ari Barroso. Seja bem-vindo. Boa tarde, Bodará, boa tarde, ouvintes e telespectadores. Badaró, a gente, desde os 80 anos da Aquarela, em 2019, nós iniciamos um estudo para que nós tivéssemos a oportunidade de montar o memorial do Ari Barroso e, ao mesmo tempo, trabalhar para que a Aquarela fosse reconhecida pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, que é um reconhecimento comum às músicas ou qualquer... As grandes obras, né? As grandes obras. Então a gente está trabalhando desde 2019, tivemos vários contatos para que pudesse chegar aonde nós chegamos. E dentro desse trabalho que foi realizado, não é tão simples. As pessoas têm uma visão muito simplista, né? Há mais ou menos umas 3 décadas que a gente ouve falar, tem que ter um memorial do Ari Barroso, tem que ter. Mas ninguém escreveu o memorial, porque não é tão simplista você reunir um monte de fotos e falar que vai montar um memorial, pegar umas meia dúzia de artigos e uns 2 livros e falar, vou montar um memorial. A coisa é muito mais além do que isso. O primeiro passo é escrever o projeto. Você tem que escrever o projeto. Então eu fiz um estudo, o ano passado nós apresentamos o projeto em Brasília. Eu estava agendado para ir junto com o André Esquizado e com o Zé Carlos do sindicato, porque quem está dando apoio no governo federal é o Miguel Ângelo, que é filho do Durval, que hoje é do Tribunal de Contas. Então ele pavimentou toda uma agenda lá no Ministério, mas no dia nós tivemos um compromisso aqui em UBA, e o compromisso era no Ministério Público, então inviabilizou a minha ida, mas eles apresentaram o pré-projeto e ele foi aprovado. Desde então a gente tem trabalhado o projeto, tem feito um estudo completo, minucioso, porque o memorial, ele requer um estudo para que você mantenha a memória dele viva. Certo. A memória do Ari Barroso tem que estar viva e ela tem que dialogar. Não é como uma pessoa que passa mal, fica doente, em coma, você liga na UTI ali e ele fica ali respirando no aparelho. Não, o memorial não, ele tem vida. Ele tem vida, ele tem que dialogar com a população. Então você tem que fazer um estudo do Ari Barroso em UBA, do ambiente dele em UBA. Você faz um estudo do ambiente do Ari Barroso no Rio de Janeiro, do ambiente do Ari Barroso quando ele compôs a Aquarela do Brasil. Então você tem que estudar as várias etapas da vida do Ari Barroso e estudar o ambiente, porque a constituição artística dele não foi sozinha. Então tinha um corpo no entorno dele. Então você tem que estudar, isso envolve a cosmovisão, a espiritualidade, para você poder trabalhar e ele dialogar realmente. Quando uma pessoa entrar no memorial do Ari Barroso, ele vai entrar no memorial e dialogar com o memorial e entender todas as dinâmicas que envolvem isso. Uma experiência imersiva, né? E a gente tem a gente tem muito polimata em UBA. Polimata é aquele cara que é versado em várias áreas. Aí fica falando que entende de tudo. Então acha que é uma coisa muito simples. Então nós fizemos todo esse trabalho, visitamos alguns museus e memoriais para ver a tecnologia que está sendo utilizada hoje. Porque o memorial, para além do acervo que será disponibilizado, nós vamos criar também uma forma de você poder estabelecer um diálogo através da animação. Vamos fazer uma parceria com a UENG. Então hoje tem uma tecnologia de ponta no Museu da Vale, que é o Museu de Minas Gerais. Uma tecnologia de ponta. Então essa tecnologia de ponta a gente vai pegar os áudios das entrevistas que o Ari Barroso deu em UBA, falando sobre o UBA, e você faz um processo de animação. Super legal. Deve ser mais ou menos igual o memorial que tem lá em Muriaé, o senhor Lael Varela, onde ele conta toda a história, né, do Hospital do Câncer, da trajetória dele política e tal. E quando a gente começa a entrar, já começa um áudio nos alto-falantes, e cada parte que a gente vai chegando, cada trecho que a gente vai visitando, vê lá ele
participou da Assembleia Constituinte, aí tem imagens, tem tudo, e tem áudio. Isso é impressionante, né? É mais ou menos É uma tecnologia de ponta. E quem está dando assessoria... Você sente como se estivesse no lugar ali. A pessoa vai entrar e vai se sentir como se estivesse no ambiente e no momento, vivendo aquele momento ali. Então a gente tem uma equipe, então você busca profissionais, né? Tem que ter profissionais que tenham conhecimento. Então um dos que está dando a assessoria na parte de inteligência artificial, um amigo que eu tenho, o Lucas. O Lucas fez a tese de doutorado dele na NASA. Que bacana. E o cara é fera. Então é um dos melhores que nós temos no Brasil. Então ele é especialista em tecnologia de inteligência artificial e ciência da computação. Certo. Então, professor, mas como que a gente consegue colocar isso em prática? Que aí precisa de uma boa grana para poder colocar isso. De onde viria o recurso para implantar esse memorial em Ubá? Precisa de um local, um terreno, já tem isso tudo também? O prédio será no prédio do Paço Municipal. Sim. Toda aquela parte de baixo do prédio do Paço Municipal será utilizada. Mas o prefeito tem dado total liberdade para poder atuar, porque a curadoria não é uma coisa tão simples. E vem a situação dos recursos. Monta o memorial do Ari Barroso, mas e recursos? Isso fica na ordem mais ou menos de 1 milhão a 1,5 milhão é um dinheiro, de recursos. Hoje, Badaró, pela relação que a gente tem tanto no governo do estado quanto Brasília, porque a gente tem que ter também contatos. E não é aquele contato você chegar e tirar foto, não. Você tem que conhecer as pessoas. Exatamente. Você pegar e ligar. Então, para você conseguir um recurso dessa natureza. Eu conheci o Daniel da Saman. O Daniel da Saman, hoje ele é do Ministério da Cultura. Ele é músico do Rio de Janeiro, a família toda de música. Ele foi diretor, presidente do Museu de Imagem e Som. Conversei com o Daniel, pode contar comigo, porque a família, o avô dele conheceu o Ari Barroso, que era músico, e o avô dele estava na missa no dia que o Ari Barroso, o avô dele estava na Serrinha, próximo no dia que o Ari Barroso morreu, que ele ia ser homenageado lá na Serrinha, que é lá em Madureira, o Império Serrano ia fazer homenagem. Então o Daniel do Saman se comprometeu pavimentar o projeto dentro do Ministério. O Miguel vai entrar com as emendas parlamentares. O Miguel do Anjo, do filho do Durval, ele vai entrar com as emendas parlamentares. Nós temos um apoio aí, nós assinamos uma parceria com o Ministério Público de Ubá. E a promotoria do Estado acordou conosco de apresentar o projeto, porque eles vão dar um recurso. E assim você vai conseguindo recurso em vários lugares. E entrou nesse escopo a Embaixada dos Estados Unidos. Sim. Como é que a Embaixada dos Estados Unidos entrou nessa situação? Eu estava dando uma palestra mais ou menos há 2 anos, lá em Contagem, e a cônsul dos Estados Unidos estava no auditório. Quando eu terminei minha palestra, ela foi próxima a mim e me disse: professor, gostei muito da sua palestra, sou cônsul dos Estados Unidos, a Catherine Ordonez. E eu gostaria de bater um papo com você sobre a história de Minas Gerais. Eu estava falando sobre a história de Minas Gerais. E o Zema estava presente também nesse evento. E aí, a partir daí, nós conversamos um pouco lá no evento. Ela pegou o meu contato. Aí ela falou: eu te ligo depois. Tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aí ela me ligou, nós combinamos um encontro. E a partir daí, ela pediu uma sugestão para as comemorações dos 200 anos do Brasil e Estados Unidos. E nessa sugestão que eu dei dos projetos, aí eu citei a relação do Ari Barroso com o Walt Disney, que foi uma relação muito estreita. Sim. Inclusive o Walt Disney aproveitou da situação da aproximação do Ari Barroso e com o Brasil, justamente para pavimentar a política que estava estremecida naquele período. Então foi uma relação de cultura e ao mesmo tempo de reaproximação entre Brasil e Estados Unidos. E citei a relação do Tiradentes com o Thomas Jefferson. O Tiradentes ele foi perseguido aqui em Minas Gerais por conta do contrabando de ouro, de pedras preciosas feito pela Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra que é a vilã de tudo isso. E Portugal acaba pegando a maior parcela, mas a Inglaterra é que fazia esse contrabando. E o contrabando era feito aqui pela região da Zona da Mata. Sim. E Tiradentes permaneceu um período. E tinha um contrabandista que era o Mão de Luva, que era perigosíssimo. Difícil. Mão de Luva? Mão de Luva. Olha só. Ele era de Piranga, então ele que era o grande contrabandista de pedras preciosas. E o Tiradentes, se sentindo impotente para brigar contra a Inglaterra, pediu ajuda do Thomas Jefferson, que era embaixador dos Estados Unidos, lá na França. Então ele pediu, aí eu sugeri esses dois. Ela falou assim: vamos fazer os dois, mas primeiro eu quero o Ari Barroso. E através daí, 2 anos, a gente construiu uma amizade. Hoje eu sou um amigo e tenho acesso a essa embaixada. Eu sou muito respeitado pelo meu trabalho. Portanto, agora nas comemorações do centenário de amizade entre Brasil e Estados Unidos e da independência dos Estados Unidos, eu fui convidado para participar do evento. E o material eu vou lançar até final do ano, que é um material que será objeto também da celebração. Bacana demais. Diz que os Estados Unidos, naquele período ali da Guerra Fria, eles tinham muito medo da influência, né, da Rússia e tudo mais.
E daí eles criaram essa política, né, de boa vizinhança aqui, justamente estimulando a cultura. Daí fizeram aquele desenho que tinha um mascote, um mexicano, né, um brasileiro, um argentino. Foram criando. E o Zé Carioca é a criação também em homenagem. Essa homenagem. E dizem que o Walt Disney desceu, acho que ele estava na Amazônia passeando. Foi no Pará, ele desceu no Pará. Ele ouviu uma música e daí ele falou, caramba, quem é esse compositor? Na verdade, que ele foi atrás do Ari Barroso. Tem uma história assim, Zé? Na verdade foi o seguinte, ele desceu lá no Pará para fazer uma escala. Aí botaram música americana para ele ouvir. Ele falou, não vim aqui no Brasil para ouvir música americana. Música americana eu já ouço lá, eu queria música brasileira. Aí tocaram a Aquarela. Quando ele ouviu a Aquarela, ele ficou encantado. É isso aí. Aí ele pegou, ouviu a Aquarela. Eu quero conhecer o compositor da Aquarela. Quando ele chega ao Rio de Janeiro, arrumaram uma forma dele se aproximar do Ari Barroso. E foi muito interessante essa história aí, porque a partir daí nasce uma amizade. Agora, Zé, você vê como que americano é esperto, né? Qual o símbolo do americano, né? Uma águia. A águia, os Estados Unidos é a águia, né? Aí a gente olhando assim pelos arquétipos, a águia, caramba, poder. Nossa, que animal belíssimo. O que eles colocaram para ser brasileiro? Um papagaio malandro, que a gente acaba colocando cada um no seu lugar de forma inconsciente, né, cara? De forma inconsciente. E na verdade o símbolo ia ser o tatu bola. Olha só. Mas aí o tatu bola não tinha vindo. Os caras são águia, aí coloca a gente como, por que não coloca uma onça, então, já que a gente tá aqui, uma onça pintada, bem forte, para ser o símbolo do Brasil? E o símbolo, botaram o papagaio, cara. E o símbolo do Brasil, na verdade, é o sabiá. Eu até trouxe aqui que arte que eu não quero ser sabiá, papagaio, eu quero ser onça, porra. Eu quero ser pantera, caramba. Então, quero ser, né, não? Tanto animal bacana que a gente tem aqui, né? Então criaram. Um boto sedutor, pelo menos, né? Aí criou esse personagem e isso aí é uma longevidade na história da música popular brasileira. O Ari é de uma relevância descomunal. E a gente fala hoje, o Badaró, de fake news. A maior fake news foi com o Ari Barroso em Ubá. Essa coisa do Ari Barroso não gostar de Ubá. Isso não tem nada disso, não, né, tem cara? Absolutamente nada. Em algum momento ele se colou de um jeito. Acho que é um pouco de invejinha dele também, né, não, Zé? Na verdade foi o seguinte, a eleição de 1951, o Ari Barroso já era famoso no Brasil e era político no Rio de Janeiro. Então ele conhecia o Getúlio Vargas, sabia que era um ditador sanguinário. O Getúlio Vargas a ditadura Vargas foi uma ditadura muito triste na história do Brasil. Então o Ari Barroso veio fazer campanha em Ubá para o brigadeiro Eduardo Gomes. Sim. Quando ele chega em Ubá para fazer a campanha do brigadeiro Eduardo Gomes, visita toda a região, só tinha uma emissora de rádio na época, era o Baense. Sim. Então o grupo do Dr. Breno era o grupo político que apoiava o Getúlio Vargas. Sim. Então começaram a falar que... E aí eles não apoiavam, senão perdia a concessão dele de rádio. Ou apoiava ou dançava. Então esse grupo, que era composto por vários políticos de Ubá, começaram a falar que o Ari Barroso não gostava, porque ele disse, eu faço campanha para o meu candidato e vocês fazem para os seus. E desde então colou que o Ari Barroso não gostava de Ubá, mas toda semana ele vinha Ubá e as pessoas ficam reproduzindo isso aí. Tem várias, inclusive, fotos dele, depois, já com idade, aqui em Ubá, curtindo. Várias vezes ele vinha Ubá todo final de semana. Tem foto dele no Tabajara, com a turma ali. Ele vinha pro ginásio São José, muitas fotos não tem foto dele, muita coisa não tem foto dele, mas ele vinha pro ginásio São José. Aí, né? Eu sou o Roberto Andrade, sempre me relatava que ele chegava e batia lá na casa do seu Roberto Andrade, o Roberto Andrade, que era o cozinheiro oficial da turma. Ele era muito amigo, o melhor amigo dele era o pai do Marino Azevedo. Sim. Marino, que foi no assessor do Vadim. Então é uma estrutura histórica das mais relevantes. E ele estava acima estava acima, era um homem à frente do seu tempo. Verdade. Era um profundo conhecedor, samba, exaltação. E o Ari Barroso ele tinha uma sensibilidade muito grande. Quando você começa a interpretar a Aquarela do Brasil, que é uma outra situação que você tem que interpretar para você entender, a Aquarela do Brasil ele escreve homenageando o Congado de Ubá, porque ele cresceu. Uma manifestação que ele viveu de perto. Viveu de perto e era amigo, inclusive ele levava correspondência do pessoal do Congado para o Rio de Janeiro, ainda tem uma carta ainda. Mas o que é mais interessante no conhecimento do Ari Barroso é que ele é criado no Congo, com a cultura congadeira, que é um batido totalmente diferente musical, mas vai para o Rio de Janeiro e passa a maior parte da vida dele na Serrinha, com jongo, que é uma cultura africana também, banto, mas é totalmente diferente uma coisa da outra. Então, ele aprende esses ritmos todos e sai aí, nasce o samba exaltação.
O Samba Exaltação, que foi esse samba que o Ari Barroso criou através da aquarela, mas outras canções importantes e tornou mundialmente conhecido. Então, esse memorial ele vai trazer essa história, essa concepção. Zé, esse memorial vai ser espetacular, tanto do ponto de vista cultural, acima de tudo, mas do ponto de vista econômico também, porque isso vai atrair o turismo de Ubá. A gente tem um potencial aí que a gente está perdendo com o Ari Barroso, com o Nelson Ned, com os artistas, né? De grande relevância que a gente tem. Perde muito, porque tem pessoas que querem. Vamos pegar um outro exemplo do Nelson Ned, que sempre eu bato nessa tecla aqui também. Quanta gente da América Latina e até dos Estados Unidos, da Europa, da África, onde Nelson Ned lotava estádios, que em visita ao Brasil tem grandes fãs dele e tudo mais, pessoas que gostam, com certeza gostariam de vir ao Ubá se tivesse aqui um espaço, um memorial para poder ver alguma coisa diferente, para poder participar e tudo. E da mesma forma o Ari Barroso, isso atrai recursos, vai atrair pessoas para o Ubá, né? Há poucos dias eu estava vendo uma série, 30 dias, estava vendo uma série americana, muito interessante. A série foi gravada no ano passado. A americana é especialista em qualquer coisa que a cidade tem uma vocação, eles criam museus, ponto de visitação, eles têm essa consciência do turismo lá para atrair e fazer dinheiro. Faz lembrancinha, faz camisa, faz bandeirinha, faz caneca, faz tudo. E aquilo gira a economia de uma forma incrível, né, Zé? E o ator principal dessa série, ele estava conversando, eu estava ouvindo uma boa música em casa agora. Aí ele conversando com ele, falou assim, eu estava ouvindo Nelson Ned. O ator principal. Nós estávamos ouvindo o Nelson. Aí o outro ator perguntou qual o Nelson? Ele falou Nelson Ned. Então, cantor brasileiro. Ele, na série, ele falou que estava ouvindo o Nelson Ned. Eu tenho uma amiga que mora há mais de 30 anos nos Estados Unidos. Ela falou assim que é impressionante. As duas personalidades musicais do exterior nos Estados Unidos é o Nelson Ned e o Ari Barroso. E a gente perde muito disso, mas no memorial... Agora, os dois, um raio cair no lugar, tudo bem, mas 2 raios, se os dois saírem de Ubá... Cara, isso é muito impressionante, né? Olha que loucura, cara. O Nelson Ned e o Ari Barroso ter saído aqui de Ubá. Você tá doido? Você sabe qual que é o músico conhecido, primeiro músico ubaense a ser conhecido internacionalmente? É o João Ernesto. Maestro João Ernesto. Maestro João Ernesto. Ele tem composições dele, partitura deles que tá já foram tocadas na Filarmônica de Berlim. Que bacana, cara. Essa eu não sabia não, hein? Ele é conhecido, ele escreveu em pseudônimo porque ele era negro. E além do fato de ser negro, ele era kardecista. Então era perseguido duplamente por duas situações. Haja preconceito para dar e vender, né? E foi o primeiro falante na América do Esperanto. Olha então ele escreveu com pseudônimo. Então a memorial, o que é a ideia do memorial? Nós conversando com o secretário, tem que ressaltar aqui a liberdade que o secretário o Beto me deu da curadoria e o prefeito, que eu vou aproveitar, vou colocar o Nelson Ned, vou colocar a Célia Selma, Mauro Mendonça, vou colocar a história do rádio, porque tem muitos radialistas que foram no início do século XX para o Rio de Janeiro e a gente não tem noção. Um deles é o Francisco Carioca. Vou colocar a história do rádio, vou colocar a história dos artistas ubaenses, tudo que tiver relacionado à arte ubaense. Um grande museu da cultura. Aí vai ser, vou colocar junto com o Ari Barroso, porque grande parte deles são contemporâneos do Ari Barroso. Então, em determinados momentos da história de Ubá e da vida do Ari Barroso, essas pessoas dialogam com o Ari Barroso com amizade ou culturalmente, de encontros no Rio de Janeiro. Então são coisas importantes. A Célia Selma está dando um grande suporte. E tem um prazo? Qual que é o cronograma? Como que a gente pode esperar isso aí? Vai depender também de força política, conforme você disse? Na verdade, assim, nós aproveitamos da situação o seguinte, nós assinamos um compromisso que está aqui, eu trouxe para você ver, com o Ministério Público. Hoje a promotora de patrimônio é a doutora Marcele Cristine Rodrigues, e com o corregedor, que é o doutor Fábio Laureano. Então nós tivemos, eu falei, Beto, vamos fazer um documento e vamos encontrar. Aí quando no mês de abril nós fomos até eles, apresentamos o compromisso do memorial e a recuperação da memória histórica de boa parte da cidade inicialmente, e a partir daí a gente vai começar o desdobramento. Tem que passar agora por uma... o prédio precisa de fazer uma revitalização e precisa de fazer alguns aparos lá, porque é um prédio muito antigo, mais de 100 anos. Verdade. Então, na verdade, assim, as pessoas falam, vai fazer alguma reconstrução. Isso vai ser no andar térreo. Tem que ser no andar térreo por causa da acessibilidade. Então nós vamos aproveitar o andar térreo para fazer ocupar todo esse espaço. E futuramente ele pode ser um museu também. Pode ampliar, Pode ampliar para a parte superior. Mas inicialmente as tratativas com o secretário, com o Ministério Público
e com as pessoas que estão envolvidas diretamente, é que façamos ali no térreo e vamos tratar do memorial, que já vai ser uma coisa muito diferente daquilo que a gente está acostumado. E um detalhe muito importante é que nós vamos colocar toda a obra do Ari Barroso musical na inteligência artificial. Você chegou lá, você quer ouvir uma música, você tecla a música, você vai ouvir a música do Ari Barroso. A Célia Selma gravou aí um CD das músicas do Ari Barroso, foi em 1996. Então o CD, a gente vai colocar toda a obra do Ari Barroso, todas as gravações com o Ari Barroso que foram feitas da Aquarela, vão ter. Foram mais de 500 gravações, desde Frank Sinatra até os compositores e intérpretes brasileiros. Sim. Então toda essa obra dele vai estar enraizada ali. E a gente vai conhecer um artista assim, que é reconhecido em todas as regiões do planeta. É impressionante como a Aquarela do Brasil é conhecida. Tem uns amigos meus africanos que eles estiveram na França, estavam na França no dia da apresentação do Neymar. Eles moram na França, são professores lá. A hora que começou a tocar a Aquarela do Brasil, todo mundo achou que era o hino. Que é o hino brasileiro. Que era o hino brasileiro. Então todo mundo começou a cantar. Eles ficaram impressionados que várias pessoas de várias nacionalidades diferentes ali cantando Aquarela. Então é muito interessante tudo isso. E a gente tem que aprender a ter a ideia de pertencimento. É isso que está faltando o baense. Você vê por muito menos o Zé Geraldo, que é uma cidade, o Rodeiro, uma cidade menor do que o Bar, uma população menor. Você vê como é que eles trabalham a imagem. Um abraço, Zé Geraldo. Um abraço, Zé Geraldo. Você vê Cataguases com os seus artistas. E eu conheço mais de 300 municípios aqui em Minas Gerais e conheço várias regiões do Brasil. A relação é totalmente diferente. Então a gente precisa trabalhar isso nas escolas. Verdade. Em 2019 nós conseguimos trabalhar na Aquarela. Então tem um projeto também de incluir na educação patrimonial. Fazer um bom trabalho, escrever um estudo histórico dos artistas ubaenses, desde o João Ernesto, que é conhecido internacionalmente, passando por Ari Barroso, passando por outras celebridades da música que muitas vezes a gente nem ouviu falar, mas tiveram uma participação efetiva em vários lugares fora do Brasil e no Brasil. Nós temos compositores e temos músicos ubaenses aí que a gente nunca ouviu falar porque a gente nunca estuda a história de Ubá. Verdade. Você tem precisa ir longe não. Atual companheiro nosso, você encontra aqui em Ubá agora. O Gilberto, ator da Globo, de novela dele passando, tá aqui em Ubá atualmente. Tem gente que não se dá conta que é um ator de relevância nacional que tá aqui em Ubá. Inclusive o Gilberto. Acessível, super acessível. Então, inclusive o Gilberto vai participar do projeto. Legal. A gente vai montar um musical, porque para você montar um memorial, você tem que montar uma estrutura de teatro ou musical para ele circular várias cidades. Onde o Ari Barroso teve uma vida, para você contar um pouco da história. Então já conversamos, o Gilberto vai estar participando conosco num musical, contando algumas particularidades da vida do Ari Barroso aqui em Ubá, as quais não estão relatadas em livros. Então assim, é um projeto muito... que trabalho bonito. Dá até um filme, né, cara, do Ari Barroso. Dá um filme só contado com histórias de Ubá. Ele disse que ele era muito brincalhão, muito moleque, e ali na igreja São José, que era na Praça da Independência, o sino tocava ali em determinados horários do dia e da noite. Eles amarraram o rabo da mula no sino. Aí a mula foi querer sair correndo. O sino disparou. Eles pensaram que era assombração, porque tinha uma pessoa designada para ir tocar o sino. Então tem algumas passagens dele em Ubá muito, muito bacana. Por exemplo, foi um dos primeiros a tocar no Cine Brasil, o cinema mudo na época. A Célia Selma tem um material, tem fotografias relacionadas. Então tem condições de você fazer uma animação com a fotografia dele. Sensacional. Então, assim, hoje, a inteligência artificial agora dá pra fazer muita coisa. E tem esse detalhe que eu lhe falei, que a gente tem que estudar vários ambientes de momentos diferentes da vida do Ari Barroso para poder contextualizar isso. E eu brinquei na última vez que eu tive com a Cônsul dos Estados Unidos, a gente estava conversando lá na informalidade. Aí ela falou assim, o memorial e o livro. Eu falei, já tá tudo dentro da minha cabeça, que eu carrego isso na minha cabeça, que a curadoria você vai montando. Cuida dessa cabeça aí, pessoal, não deixa bater nada aí não, senão perde. Deixa eu te falar, infelizmente nosso tempo se encerra, mas quem quiser mais informações, quiser entrar em contato, qual a melhor forma? Pelo Instagram, como é que te acha? Pelo Instagram, tem o meu Instagram, e a gente vai disponibilizar. O Instagram tá com José do Carmo? José do Carmo, escrito ao contrário. Certo. E a gente vai criar uma página agora, só para tratar do memorial e da história de Ubá. Vai ser no nome do meu instituto, que é o Instituto Reaf, que eu trabalho lá em Viçosa. Certo. Então, inclusive o Thomas, que é secretário de Viçosa, de cultura, que o Thomas é músico, você conhece. O Thomas falou, pode contar comigo que vou estar participando junto. Legal. Porque o Thomas é casado com a Fernanda, que é cunhada do Cessé. Ela é de Ubá, filho do seu Alberto. Que bacana. Agora, finalizando aqui, Badaró, lembrei de você.
na festa dos 200 anos dos Estados Unidos, eles trouxeram um guitarrista, Badaró. É mesmo? Ele tem 35 anos que ele mora no Brasil. Vou pegar o nome dele. 35 anos, mas ele tem 50. Ele falou assim: tem 50 anos que eu tô aprendendo. Você precisa de ver o que o senhor fez com a guitarra lá. É mesmo? Que maravilha. É brincadeira o que ele. É brincar, assim, dedilhava. Eu fiquei parado lá olhando. Ele falou: gostou? Eu falei: eu não sei. Americano entende de guitarra, né? O senhor aqui, mas é fera. E vieram 2 jovens de São Paulo para participar do evento. Um toca violoncelo, mas é brincadeira que Maravilha. eu falei com ele que ia convidá-lo para vir ao bar. Boa, eu falei assim, no Memorial do Ari, ele tocou aquarela lá. Eu falei, no Memorial, quando a gente for inaugurar o Memorial do Ari, eu vou fazer um convite. Ele falou assim, pode contar comigo, pode contar. Muito bom, esse professor Zé do Carmo aqui com várias histórias. O tempo voa quando o assunto é bom, né? Mas o professor vai voltar mais vezes, vai trazer sempre histórias e notícias desse memorial, que se Deus quiser, em breve estará aí a pleno vapor. Vou ficando por aqui, amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão, tchau, tchau. Você ouviu Conexão Líder. De volta amanhã, 15 para o meio-dia. Só aqui, na rádio que mais informa. Líder FM. A frequência Máxima. líder. Líder. Bem-vindo. Você está na líder. Líder. Oba!